aí das ligas da Liga de Nefrologia, da Liga de Medicina Intensiva e da Liga de Clínica Médica, onde nós vamos falar um pouquinho aí sobre insuficiência renal aguda. Esse é um tema muito comum na clínica médica, muito comum na terapia intensiva e, logicamente, muito comum dentro da nefro, sobretudo agora nessa época de pandemia por Covid. Então, eu trouxe um caso clínico para a gente estar discutindo, que envolve insuficiência renal aguda nesse contexto do Covid, mas para a gente falar aí um pouquinho sobre insuficiência renal aguda como um todo, um caso bem ilustrativo que mostra muito o nosso dia a dia na avaliação de paciente crítico, né? Ana, se possível, eu vou pedir para você projetar aí o caso clínico aí para a gente dar uma lida, certo? Ana, você consegue, para mim a imagem está um pouquinho pequena aqui, eu não acabei não imprimindo o caso clínico. Você consegue ler o caso clínico aí para a gente, Ana, fazendo favor? Consigo, doutor. Tá me ouvindo tranquilo? Pode ler aí, Ana. Paciente masculino de 32 anos está internado no CTI do Mário Palmério com pneumonia por Covid há 7 dias. Por 4 dias ficou na enfermaria, manteve-se em uso de máscara de O2 a 15 litros por minuto, em prona, mais ventilação não invasiva, porém há 3 dias evoluiu com insuficiência respiratória, necessidade de intubação, ventilação mecânica e usou por 2 dias ceftriaxona e azitromicina. Quer que para, doutor? Então, beleza, vamos parar por aí, então. Então, é um paciente que a gente está vendo todo dia lá na nossa enfermaria de clínica médica. Um paciente jovem que tem um quadro de Covid, que pelo fato de estar com necessidade de oxigênio terapia, acabou sendo internado, recebeu o tratamento padrão que nós estamos fazendo lá para todos os pacientes, corticoide, antibiótico, anticoagulação com enoxaparina, e que, apesar de ter inicialmente evoluído satisfatoriamente com catéter de oxigênio, com máscara de oxigênio, acabou há 2 dias evoluindo de uma maneira não satisfatória, precisando ser intubado e colocado em ventilação mecânica. Também é um cenário que a gente está vendo aí todos os dias, beleza? Então, pode seguir, Ana. Ele foi transferido para a CTI e lá foi trocado o antibiótico, que ele iniciou com tazocin e começou as drogas vasoativas por choque séptico, não respondeu ao volume. E há 3 dias ele veio com piora da função renal, sendo chamado à nefrologia hoje. Beleza. Então, esse paciente, quando ele foi para o CTI, quando ele foi entubado, também teve uma evolução aí muito parecida com o que a gente está vendo todo dia. Ele teve uma piora da sua pressão, foi tentado recuperar essa pressão com volume, não respondeu, teve que iniciar a droga vasoativa. Então, ele fez um choque séptico, um choque distributivo, que a gente atribui não só ao Covid, mas à infecção pulmonar que muitos desses pacientes apresentam. Como ele não estava bem com o primeiro esquema antibiótico dele, de ceftriaxona e claritromicina e ácitro, né, que é o que a gente usa aí para praticamente todos os nossos pacientes, foi trocado o antibiótico para tazocin. E nesse contexto de ventilação mecânica, droga vasoativa, infecção descontrolada, esse paciente foi gradativamente piorando a função renal até que a gente foi chamado. Ana, lê aí para a gente como é que estavam os exames em relação aos dias que esse paciente estava internado no hospital. Beleza, então na admissão dele, que foi no dia 6, ele chegou com uma creatinina de 0,8 e uma ureia de 22. 4 dias depois, que foi o dia da intubação, a creatinina estava 0,9 e a ureia 55. Então, vocês veem que até o momento aí, Ana, nesses primeiros dias, no dia que ele chega no hospital e nos dias que ele estava lá na máscara, antes de ser entubado, a função renal dele ainda estava preservada. E o que aconteceu depois? Aí, um dia depois, que ele já estava na UTI, a creatinina foi para 1,2, a ureia para 60, o potássio de 4,1, o bicarbonato de 22 e a diurese, nas últimas 24 horas, de 1.200 ml. Beleza, pode seguir.
Dia 12, o dia seguinte, a creatinina já subiu para 2,8, a ureia foi para 98, o potássio subiu para 5, o bicarbonato caiu para 18 e a diurese já tinha reduzido para 500 ml. No Pode seguir. D3, na creatinina, subiu para 4,5, a ureia foi para 150, o potássio foi para 5,8, pH de 7,25 e o bicarbonato de 14. Então, vocês viram aí, nesses dias, desde os 3 dias que ele foi admitido na UTI, elevação da creatinina, elevação da ureia, elevação do potássio, queda do bicarbonato, então o paciente fazendo um quadro aí de acidose metabólica, e a diurese dele também caindo progressivamente. Pode seguir. No dia 11 e no dia 12 foram feitas hidratação de 2.000 ml por dia e administrado 8 ampolas de Lasix por dia. Balanço hídrico acumulado positivo. Beleza, pode ler o finalzinho. No momento, encontra-se entubado em ventilação mecânica, altos parâmetros PIP de 14 e FiO2 de 100%, dose alta de droga vasoativa, usando noradrenalina mais adrenalina, mantendo pressão arterial média maior que 75 milímetros de mercúrio e febril, em uso de meropenem D2 e vanco D2. Então, no dia que a gente é avaliado, no dia que a gente é chamado para ver esse paciente ele tem balanço hídrico positivo, ele tem esses exames aí do dia 13, que vocês já viram aí, que a Ana acabou de falar. Esse paciente está com um parâmetro muito alto do respirador, uma FiO2 de 100%, uma PIP de 14, ou seja, parâmetros altos de ventilação mecânica. Esse paciente, ele está em uso de duas drogas vasoativas, está usando noradrenalina e adrenalina para manter a pressão, e já tem um novo esquema de antibiótico. Agora ele já está com meropenem e vancomicina ainda fazendo febre. Pessoal, vocês aí que estão acompanhando a live, estão acompanhando esse caso clínico, alguma dúvida em relação a esse caso? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou por enquanto tá tranquilo? Podem perguntar, mandar aí pelo áudio, mandar escrito aí, antes da gente, se vocês ficaram com alguma dúvida aí em algum exame ou na evolução do caso clínico até agora. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, esse é um cenário muito comum nos nossos dias de hoje, né? Então, paciente UTI COVID, paciente choque séptico, altos parâmetros de ventilação, dependente de altas doses de droga vasoativa, e que agora se apresenta aí com uma insuficiência renal aguda que a gente acha que ele tem, né? E por isso que a gente foi chamado. Então, peraí, alguém disse que ficou com dúvida em alguma coisa. O que, Gabriela? Qual foi a dúvida? Acho que a Gabriela... Doutor, eu ia apertar aqui no microfone e sair sem querer. Eu fiquei em dúvida, assim, por que fez esse tanto de hidratação junto com esse tanto de Lasix? Qual que é a explicação? Isso, nós vamos conversar um pouquinho disso quando a gente for falar de tratamento. Mas muitas vezes é isso que acontece na UTI, né, para manejo de paciente crítico. Quando a pressão começa a cair, uma das medidas é acabar dando muito soro para o paciente, e naquele intuito de você, entre aspas, resolver um problema que você acabou causando, que é o excesso de volume, você tenta tirar com furosemida. Isso aí eu coloquei, nós vamos discutir um pouquinho daqui para frente em relação ao tratamento clínico, mas essa é uma conduta que a gente deve evitar no dia a dia. Tanto o excesso de soro e o Lasix para tentar reverter esse problema. Quando a gente for falar do tratamento clínico, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Beleza, então. Mas realmente está estranha essa parte. E a gente eu coloquei isso de propósito para poder discutir. Bom, primeira coisa que eu quero conversar com vocês é em relação ao diagnóstico de insuficiência renal aguda. E a gente foi chamado quando a creatinina já está 4,5. Mas será que no primeiro dia de UTI, esse paciente já tinha diagnóstico de insuficiência renal aguda? Ana, projeta aí para a gente o slide aí sobre o diagnóstico de insuficiência renal aguda, por favor.
Esse, Então, né, doutor? esse daí. O diagnóstico de insuficiência renal aguda, pessoal, com a classificação do CADIGO, ele é muito precoce. Se você tem um aumento de 0,3 na creatinina basal do seu paciente, por exemplo, ele chegou com 0,8. Eu vou entender que 0,8 é o basal dele, porque é o melhor valor que eu tenho. Se no primeiro dia de UTI ela já está em 1,2, mesmo 1,2 sendo um valor normal, eu posso falar que ele fez IRA já no primeiro dia que ele chega na UTI, porque a creatinina aumentou mais de 0,3. A creatinina aumentou mais que 1,5 vezes o seu valor basal. Então, esse diagnóstico, essa tabelinha que está aí na tela de vocês, que é o critério de CADIGO, que é muito parecido com o critério de Akin, é a forma hoje mais correta de dar o diagnóstico de insuficiência renal aguda. Por quê? É a forma mais precoce. Pequenas elevações de creatinina ou reduções da diurese, uma diurese que fica menor, por exemplo, que 0,5 ml por quilo-hora por 6 a 12 horas, já é suficiente para você dar o diagnóstico de injúria renal aguda. Então, no primeiro dia de UTI, ele já tem diagnóstico de IRA. No segundo dia de UTI, essa IRA, em vez de estar no estágio 1, já está no estágio 3. E no terceiro dia que ele está na UTI, já é um estágio 3. Ou seja, a gente já é chamado em estágios atrasados. E quanto mais tardio é o chamado do nefrologista, pior é a evolução do paciente. Quanto mais grave, quanto mais avançado for o estágio de IRA, maior é a mortalidade, maior a necessidade de diálise. Então, a primeira mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é como dar o diagnóstico de IRA, através da classificação do CADIGO, que é essa que está projetada aí na tela. Lembrando que pequenas elevações de creatinina já são suficientes para dar o diagnóstico de IRA. Não precisa esperar a creatinina do paciente estourar para eu chamar o nefro, para eu pensar que esse paciente está fazendo o diagnóstico de IRA. Beleza? Então, se a gente voltar lá no caso clínico, pode voltar, Ana, no primeiro dia que esse paciente está na UTI, 1,2 frente ao basal dele, que é 0,8, você já pode falar em IRA. Não precisava ter esperado o terceiro dia. Em relação ao diagnóstico, pessoal, algo tranquilo, né? Então, quem já passou comigo, já teve aula comigo lá no 7º período, que a gente cobra bastante essa questão de diagnóstico. Outra coisa, é a questão aí do tipo de IRA, né? Passa os slides aí, Ana, fazendo favor, para a gente chegar lá nos tipos de IRA. Pode passar mais um. Beleza. A gente divide a IRA em 3 grandes grupos: pré-renal, renal e pós-renal. Beleza? São 3 tipos de IRA. Pré-renal é quando o problema está antes do rim. É problema na perfusão. Acontece na desidratação, na insuficiência cardíaca, na insuficiência hepática e também acontece nos casos aí de sepse. São as causas mais comuns de IRA pré-renal. As causas de IRA pós-renal são as causas obstrutivas. Acontece na nefrolitíase bilateral, na hiperplasia prostática, no câncer, e a gente acaba olhando o rim do paciente, ele fica com aspecto dilatado, o paciente vai ter uma hidronefrose. E os casos de IRA renal ou intrínseca depende do compartimento renal que for lesado. Pode ser dos vasos intrarrenais, como acontece na hipertensão maligna, nas vasculites, na síndrome hemolítica urêmica. Pode ser uma glomerulopatia rapidamente progressiva, com a formação dos crescentes, ou pode ser por conta de lesão no túbulo. E aí tem vários exemplos de lesão do túbulo. A gente tem entupimento do túbulo por mioglobina, como acontece na rabdomiólise, lesão do túbulo por contraste, depois de uma tomografia ou de um cateterismo. A gente tem lesão de túbulo por conta de um efeito tóxico de algum medicamento, como na necrose tubular aguda por amicacina,
na nefrite intersticial aguda por rifampicina, por omeprazol, por cipro, aquela lesão que vem acompanhada de eosinofilia, racho cutâneo, ou até mesmo a morte do túbulo por falta de perfusão, que muitas vezes é uma evolução da pré-renal. Então, quando eu pensar em IRA, eu tenho que pensar na causa. Por que esse paciente está apresentando IRA? E vamos voltar lá no caso clínico, agora, Ana, por favor, para a gente tentar entender qual é a causa da IRA desse paciente. A gente chegou no diagnóstico, ele fez IRA no primeiro dia que ele chegou no CTI, e essa IRA só foi piorando. Será que isso é uma IRA pré-renal? Será que é uma IRA renal? Ou será que é uma IRA pós-renal? Quem que arrisca aí dar uma sugestão de qual que é o tipo da IRA desse paciente? Uai, doutor, considerando que ele está em uso de droga vasoativa por choque, é bem provável que ela seja pré-renal. Mas, ao mesmo tempo, por estar usando medicamento, ela pode ser intrínseca. Beleza, a gente pensou em pré-renal, eu vi que muita gente falou em pré-renal, você falou de medicamento, pensou numa causa intrínseca. A gente pode já descartar que isso é o menos provável uma pós-renal? Acho que não tem nada, né, para a gente pensar que esse paciente aí está obstruído. Eu acho que eu vou ficar entre pré-renal e vou ficar em renal. E dentre as causas renais, você lembrou que ele está usando medicamento que pode ser tóxico para o rim, então tem a vancomicina, que é tóxica para o rim, mas eu basicamente vou tentar fechar meu raciocínio em cima da sepse que esse paciente está apresentando. Eu vou mostrar um slide daqui para mais um pouquinho, porque esse paciente tem um quadro de COVID, e a IRA por COVID ela é multifatorial. Mas se eu esquecer que é COVID e lembrar que é sepse, eu vou ficar na pré-renal da sepse por má perfusão ou na NTA da sepse por lesão tubular por uma evolução da pré-renal. Eu concordo que no início isso parece uma pré-renal. Ele está chocado, ele recebeu volume porque a pressão estava baixa, foi entrado com droga vasoativa, mas olha o que está acontecendo. Qual que é a grande característica da pré-renal? Não ter lesão estrutural. É responder ao tratamento clínico. Quando você dá volume, quando você melhora a pressão, quando você trata a sepse, como é uma pré-renal que não deu tempo da célula tubular morrer, esse paciente responde rápido ao tratamento. Olha nesse caso, falta volume? Não falta. Tanto que ele está com o tanque cheio, balanço hídrico positivo, recebeu esse monte de soro. Falta droga vasoativa para melhorar a pressão? Não falta. A PAM dele está boa, às custas de droga vasoativa. Falta tratar a sepse desse paciente? Está sendo tratada. Deu um antibiótico, melhorou a pressão. O que está acontecendo? Está melhorando? Não está. Apesar de você ter recuperado a perfusão desse paciente, ele não está evoluindo bem do problema renal. A IRA só está progredindo. Então, provavelmente, aquela fase de pré-renal que responde ao tratamento clínico já passou. E agora ele já evoluiu para uma lesão tubular que não responde mais ao tratamento clínico. Conceitualmente, a gente fala uma pré-renal que evoluiu para uma NTA isquêmica. Apesar que na sepse e no COVID existam muitas outras explicações para essa lesão tubular. O que eu posso dizer com certeza para vocês é não respondeu ao tratamento clínico de melhora de perfusão. Deu soro e nada, deu antibiótico e nada, deu droga vasoativa e melhorou a PAM e nada. A função renal desse paciente só piorou. Então, apesar de ter começado como uma pré-renal lá no início, para mim, esse caso aí já evoluiu com uma NTA. Vocês têm alguma dúvida? Vocês concordam, pessoal? Concorda, Ana?
Concordo, doutor. É porque eu não consigo ver o chat. Ah, desculpa. Passa os slides aí para mim, por favor, só para a gente mostrar um pouquinho. Esse slide aí, por favor. Esse aí são os tipos de IRA. Então, a gente tem pré-renal, renal e pós-renal. Pode passar. E nesses próximos slides, a gente mostra aí para vocês como que a IRA por COVID ela acontece. Não é simplesmente sepse. Tem o efeito dos medicamentos, igual você falou. Tem a disfunção cardíaca induzida pelo COVID, que gera uma má perfusão no rim. COVID da rabdomiólise. COVID dá aquela tempestade de citocinas que inflamam o túbulo. COVID faz microtrombo na circulação. Então, o COVID, hoje, a gente tem mais ou menos que de cada 10 pacientes intubados com COVID, 6 ou 7 fazem IRA que precisam dialisar. Então, não é basicamente um efeito hemodinâmico. Pra vocês terem noção, os 2 últimos catéteres que eu passei lá na UTI do Mário Palmério por conta de IRA por COVID, os pacientes não estavam com droga vasoativa, a pressão deles estava alta, mas eles desenvolveram IRA. Então, não foi basicamente por uma causa hemodinâmica, foi por vários outros problemas associados. Esse slide mostra bem isso, e o próximo ano, se você puder passar, a gente também mostra isso, assim, para mim, pelo celular tá pequeno, quem estiver assistindo pelo computador vai ver isso maior, a Liga também está gravando isso, vai disponibilizar, acho que pelo YouTube, vai ficar tranquilo de ver depois, para mostrar que IRA por COVID não é só por queda de pressão, tem vários fatores associados. Então, volta para mim no caso clínico lá, Ana, por favor. Então, eu sei que é uma IRA, que já está no estágio 3, que é uma IRA provavelmente pré-renal, que evoluiu para NTA, por conta de todos aqueles efeitos do COVID. Minha dúvida é, e agora? Dialisa, não dialisa, faz tratamento clínico? O que eu vou fazer com esse paciente? Vocês são os nefrologistas agora, foram chamados lá na UTI, o pessoal da UTI que é uma definição. A gente já tem os exames, já tem o nosso paciente e eu preciso saber o que eu vou fazer com ele agora, pessoal. Tem indicação de dialisar? Não tem? Entro com mais remédio? Dou mais soro? Melhoro mais a pressão? O que eu tenho que fazer com esse paciente agora? Alguém aí da Liga de Medicina Intensiva que está assistindo aí a live quer comentar? Mesmo quem não for da Liga? Eu acho que tem que dialisar ele, né, doutor? Porque ele já tentou mudar antibiótico, já tentou dar volume, a PAM dele tá boa, e a função renal dele continua piorando, então não sei mais o que fazer. Gabriela, aproveitando seu comentário, você acha que esse paciente tem alguma urgência dialítica? Ele tem acidose, tem hipercalemia. Mas ainda não tá, né? Urgência não. A gente fala que urgência dialítica, quem já teve aula comigo, uma aula comigo sabe, é aquele AEIOU, adiacidose grave. O que é acidose grave? pH menor que 7,1, bicarbonato menor que 10. É de distúrbio eletrolítico. Aí a gente lembra do potássio. Potássio maior que 7, ou potássio entre 6 a 7 com alteração eletrocardiográfica. O I é de intoxicação, não tem muito a ver com insuficiência renal, mas é uma urgência. Intoxicação por etanol, etileno glicol, que é aquele produto que contaminou a cerveja lá em BH, salicilato, lítio, são todas substâncias que, se o paciente ingere, está aumentada no sangue, tem indicação de diálise. O de overload, que é hipervolemia, edema agudo de pulmão. E o de uremia grave com sangramento gastrointestinal, pericardite ou rebaixamento do nível de consciência. Então, se eu olhar esse paciente, eu não vejo nesse paciente urgência.
Ele tem acidose? Tem, mas não está grave. Ele tem hipercalemia? Tem, mas não o suficiente para dar uma arritmia no coração. Ele não tem intoxicação. Ah, mas ele está hipervolêmico. Tá, mas ele não está em edema agudo de pulmão, ele está entubado. Ele não vai morrer hoje por essa hipervolemia. E a ureia dele, apesar de estar alta, não dá para eu saber se ele está rebaixado pela ureia, porque ele está sedado e entubado. Mas não tem sangramento, não tem pericardite e não tem outro problema. Vocês concordam comigo que não tem urgência dialítica esse paciente? Não tem. Mas e aí? Eu vou dialisar esse paciente, sim ou não? Perguntar para você, Gabriela, que comentou, como que você acha que os exames do paciente vão estar amanhã? Melhores, piores ou iguais aos de hoje? Eu acho que piores, ele só tá piorando. Isso, já tem... Não, pode falar. Eu ia falar que só tá piorando, já deu 48 horas de antibiótico terapia. Provavelmente esse Lasix foi feito porque ele já começou a encharcar o pulmão, né? Porque fez muita hidratação e ele não tá respondendo às medidas que estão sendo feitas. Beleza, eu penso da mesma maneira. Hoje ele não tem urgência. Amanhã, esse paciente vai estar muito pior do que ele vai estar hoje. Por quê? Porque quando é necrose tubular, quando é lesão do túbulo que não responde ao tratamento clínico, o que eu tenho que fazer? Qual que é o tratamento para esse paciente? Nenhum, não tem tratamento, é esperar. Esperar quanto tempo? 2 a 4 semanas para esse túbulo reepitelizar e recuperar. Você falou que o exame amanhã vai estar pior. Eu também acho que vai estar. Por quê? Porque o doente não está bem clinicamente. Dose alta de droga vasoativa, fazendo febre, caindo de urese. Se ele está mal como um todo, se ele está com a sepse descontrolada, por que justamente amanhã o rim do paciente vai melhorar? Você tem que tentar fazer um exercício meio que de mediunidade. Como é que ele vai estar amanhã? É isso que eu me faço essa pergunta todo dia. Se esse paciente tivesse desmamando droga vasoativa, melhor da sepse, urinando mais espontaneamente, eu daria para ele mais um dia de chance, certo? Só que eu não vejo perspectiva de melhora. Eu só vejo piora para esse paciente. Eu vejo que amanhã ele vai estar pior que hoje. Para que eu vou deixar ele chegar numa urgência amanhã? Para que eu vou deixar ele fazer mais acidose amanhã? Mais hipercalemia amanhã? Por que eu não atuo hoje? Então é isso que eu penso. Então, passa os slides para mim, Ana, fazendo favor. Pode passar mais um, passa. Beleza. Esse slide aí é sobre o tratamento clínico, que é basicamente, está pedindo para repetir o valor de potássio. O potássio, geralmente, a gente considera grave quando o potássio está acima de 7, é uma hipercalemia grave, ou quando está entre 6 a 7, você já tem alteração no eletro. Aí é uma hipercalemia grave, ok? Então, essas são as medidas clínicas que eu vou tentar fazer para o paciente. Dar o diagnóstico precoce, melhorar a questão da PAM, evitar as drogas nefrotóxicas, evitar fazer exame com contraste. Só que, por exemplo, não adianta eu ficar dando mais volume. Olha o que acontece quando você erra a mão do volume. Você piora seu paciente. Então, hoje, existe uma tendência da gente ser mais restritivo no volume para o nosso paciente. Você dar o volume guiado por meta. E hoje, uma das coisas que a gente mais usa é o ultrassom beira-leito, onde você pega o aparelhinho de ultrassom e olha a veia cava do seu paciente. Se a cava do paciente está túrgida na ins e na expiração, quer dizer que o paciente está repleto de volume, não precisa hidratar mais. Se a cava está colabando na ins e na expiração, ele aguenta mais volume. E dar volume, se você dá pouco, é ruim. Mas se você dá demais, você mata o paciente.
A cada 10% de balanço hídrico acumulado positivo, o que é isso? O paciente de 70 quilos, se ele faz 10% de balanço hídrico positivo, que é mais ou menos o quê? 7 litros ou 7 quilos, o que eu faço? Eu aumento em 15 vezes a mortalidade desse paciente, 15 vezes. Não tem nada que mata mais que excesso de volume. Então, a gente tem que dar volume pro paciente na medida que ele aguentar, sempre tendendo a dar menos. Alguém perguntou, qual que é o papel, então, da furosemida? Para que a furosemida serve? Furosemida serve para baixar potássio, é uma medida para baixar potássio, e furosemida serve para tirar o excesso de volume. Dar furo e dar hidratação ao mesmo tempo, como foi feito, não existe. Ou você hidrata porque você acha que o tanque está vazio, ou você dá furosemida porque você acha que o tanque está cheio. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo, certo? O que a gente geralmente faz hoje, que é muito útil com a furosemida? O famoso teste de estresse, que acabou de sair uma revisão sensacional sobre o teste de estresse, depois eu vou passar para os meninos da Liga de Nefro. O teste de estresse nada mais é do que ver se seu paciente está na fase pré-renal ou ver se seu paciente já evoluiu para NTA. Vou dar um exemplo rapidinho de um caso que aconteceu recentemente lá no pronto-socorro do Hospital Escola. Chegou um paciente com sepse lá, e esse paciente já veio da UPA com diagnóstico de insuficiência renal. Uma creatinina aí de 2, uma ureia alta, mas ele não tinha nenhuma urgência. O residente já chegou lá desesperado me procurando. Não, doutor, vamos dialisar, porque esse paciente já chegou da UPA, já está anúrico, vamos dialisar esse paciente. Tá bom. Olhei os exames, não tinha urgência. Fui ver o paciente com o residente, o doente estava seco, estava com a PA de 8/4, estava taquicárdico, febril, ou seja, estava mal da sepse. Logicamente, ele não vai urinar enquanto ele estiver desidratado, com a pressão baixa e assim por diante. Beleza, isso era 8 horas, 9 horas da manhã. Falei pro residente, dá soro, se não responder com soro, entra com droga vasoativa, troca o antibiótico e vamos ver o que acontece. Beleza. No meio da tarde, ele foi lá me procurar de novo. Doutor, realmente, ele dei volume, ele aguentou 2 litros de soro, mas aí eu fiz o ultrassom, lá tem ultrassom no pronto-socorro, a cava já estava túrgida, a pressão ainda não estava boa, eu entrei com droga vasoativa. Beleza, agora a pressão do paciente está 12/7. Deu volume e já entrou com droga vasoativa garantindo a pressão. Beleza. Troquei um antibiótico para melhorar o tratamento da sepse, já fiz a primeira dose do Tazocin. Beleza, mas ele ainda não urinou. Será que não urinou porque ainda é uma pré-renal que eu preciso de um pouquinho mais de tempo? Ou já evoluiu para uma NTA e aí um abraço, é só daqui 2 a 4 semanas? Falei para ele, faz o teste de estresse. 1 miligrama por quilo de furosemida e vamos ver a resposta nas próximas 2 horas. A gente considera o teste de estresse positivo se o doente urinar mais de 200 ml em 2 horas. O residente fez a furosemida e o paciente urinou 400 ml em 2 horas. O que isso mostra? Se ele urinou, é porque o túbulo está íntegro. Se o túbulo está íntegro, é porque ainda não tem necrose. Então, ele ainda está naquele polo da pré-renal. O que eu falei para ele? Vamos insistir com o tratamento clínico. Volume, agora não precisa mais porque está ok, mas vamos lá, manter a pressão com droga vasoativa, vamos tratar a sepsis, vamos deixar os parâmetros do respirador belezinha e vamos ver como que esse paciente evoluiu. Resultado, evoluiu sem precisar de dialisar. E o que me norteou isso? O teste de estresse. E se ele tivesse não respondido, doutor, fiz o teste de estresse, não urinou nada. Quer dizer que eu sei que o pulmão já morreu. Com certeza vou programar diálise para esse paciente. Talvez não nesse dia, mas com certeza no outro dia esse paciente já vai estar dialisando. Então esse é o principal uso do teste de estresse hoje. Nas iras precoce, não adianta fazer igual eu vejo colega respondendo interconsulta lá no hospital escola. O paciente já está 48 horas anúrico. Conduta, teste de estresse com furosemida, isso não existe. 48 horas para alguém que não urinou, com certeza já tem necrose tubular. Aí fazer teste de estresse não vai responder e você vai estar só galinhando a diálise para o dia seguinte.
passando o serviço para frente, aumentando a mortalidade do seu paciente. Então, enquanto houver esperança, enquanto houver tratamento clínico, você vai tentar. Só que evoluindo já para MTA, não tem o que fazer. Eu sempre falo para os residentes assim, olha, tratamento clínico você vai ter na cardiorrenal, na hepatorrenal, numa pós-renal que é só desobstruir, numa lesão associada à vancomicina, micacina, que é só tirar o remédio. Quando é sepse, é volume antibiótico e nora. Não respondeu, meu amigo? Não vai responder mais, certo? No próximo slide, Ana, por favor. Doutor, posso te perguntar um negócio? Pode. A gente estava tendo aula ontem de intoxicação na pediatria e eu lembrei desse negócio da furosemida mais volume, que não faz. Só que lá na parte de descontaminação, de forçação de eliminação, eles fazem uma diurese forçada. Isso funciona, assim, para fazer intoxicação? Diurese forçada preventivamente, eu só faço em uma situação clínica, que é a rabdomiólise, quando não tem lesão instalada. Então, quando chega, por exemplo, um paciente picada de cobra, 90, 100 mil de CPK, mas ele não está com ira ainda, para eu prevenir a ira, para forçar a diurese, aí eu faço. Você pode fazer soro com Lasix também, na tentativa de abaixar o cálcio. Na hipercalcemia, duas medidas clínicas que funcionam é hiperidratação e furosemida. Na ira, dar soro e forçar a diurese com Lasix não existe em qualquer embasamento clínico. Beleza, então. Obrigada, doutor. Passar só um? Isso. Esse slide aí fala um pouquinho sobre as urgências dialíticas, que a gente já comentou, do AEO, e pode passar o próximo. O resto do que está escrito aí é o que muitas vezes é o que acontece. Há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez um levantamento lá no Hospital Regional e no HU das nossas diálises nos casos de ira no CTI. E em 90% das vezes a gente não é chamado em urgência. Urgência dialítica, eu sou chamado, por exemplo, lá no pronto-socorro do Hospital Escola. Quando chega um BAVT por hipercalemia, uma acidose, um paciente em coma por uremia. Quando é paciente crítico, internado lá no CTI, agora nesse contexto de Covid, o paciente não tem urgência, muitas vezes, porque ele está sendo acompanhado, mas você é chamado. Hoje, passei 3 catéteres lá no hospital regional, foi dia até com poucos, nossa média é 6 a 10 catéteres por dia. Nenhum dos pacientes tinha urgência, nenhum tinha acidose grave, nenhum tinha ureia muito alta, nenhum tinha hipercalemia com risco de fazer arritmia no coração. Mas a gente indicou diálise por quê? Porque era uma ira por sepse, onde deu volume nada, onde muitas vezes fizeram um teste de estresse com furosemida e nada, onde melhorou a PAM e nada, e onde tratou a infecção e nada. Quando você tem uma ira que não responde ao tratamento clínico, são 2 a 4 semanas para o rim recuperar. E a diálise, ela não serve para recuperar o túbulo, ela serve para dar tempo para o rim recuperar sozinho. Pode ser que recupere? Pode. E o paciente sai tranquilo. Pode ser que recupere parcialmente? Pode. Um paciente que a gente estava dialisando para o Covid, chamado Carlos, que fez até 2 sessões de diálise contínua, ele foi estubado, recebeu alta, e a creatinina dele hoje é 3. Era normal antes. Ele não está dialisando, mas ele ficou com uma sequela. Ele ficou com uma doença renal crônica por conta de uma ira recuperada parcialmente. E um outro paciente que está fazendo diálise com a gente, chamado Paulo, ele também teve Covid, fez uma insuficiência renal aguda, só que não recuperou. Ele está desde julho do ano passado fazendo diálise. Ele teve uma ira muito grave que, como sequela, causou para ele uma doença renal crônica. Então, a diálise ela serve para dar tempo para o rim recuperar. Ele pode recuperar totalmente, parcialmente, e aí o paciente pode ou não depender de diálise no pós-alta ou no pós-ira, nesse caso. Então, a minha indicação de diálise quando não tem urgência, igual está aí na parte de cima do slide, ela depende muito de como eu vejo a evolução do meu paciente. Lembrando que a diálise tem benefícios. Deixar o balanço hídrico mais zerado, porque isso tem interferência na ventilação.
melhorar a acidose, mesmo que não seja grave, abaixar o potássio, mesmo que não seja grave, mas talvez o grande benefício hoje seja controle de volume, porque hipervolemia mata. Lembrar que a diálise também pode trazer malefício para o paciente, instabilidade hemodinâmica, infecção do catéter, hemotórax na passagem do catéter, pneumotórax na passagem do catéter. Então a gente sempre tem que pesar risco e benefício. Eu tinha uma tendência de dialisar muito precoce os pacientes, porque isso veio lá da minha formação, da minha residência. Recentemente foram publicados vários trabalhos que tentam mostrar qual que é a hora certa de dialisar o paciente na IRA. Então, o primeiro trabalho é o estudo ELAIN, de 2016 ou 2017, que mostrou que diálise precoce é bom. Depois dele vieram 3 trabalhos falando que diálise precoce não é tão bom. O AKIC, o Ideal ICU e o STAR-TAKE. Todos esses trabalhos falaram, não diálise tão precoce, espere aparecer uma urgência. Só que é muito difícil você acreditar nesses trabalhos, porque nesses trabalhos, o que eles falam que é precoce para eles, muitas vezes é o nosso tardio. Então, a gente sempre é chamado muito tarde. E a gente é chamado quando não tem muito mais coisa para fazer. E nessa linha aí do precoce e do tardio, foi publicado há um mês atrás um estudo chamado AKIC2, que falou, então não adianta dialisar precoce, então vamos comparar o tardio e o muito tardio. Então eu vou esperar o negócio estourar. E o estourar para eles era ureia de 280, um negócio absurdo. E eles viram que esperar demais também não era bom. Então a gente continua sem saber qual é a hora certa de dialisar os pacientes. Então, na minha cabeça, eu sempre traço isso. Avaliei um paciente com IRA. Tem urgência? Dialisa. Não tem? Vamos imaginar como esse cara vai estar no dia seguinte. Dose alta de nora, não respondeu ao teste de estresse, sepse descontrolada, eu dialiso, porque eu não vejo chance nenhuma dele recuperar. E leve em consideração balanço hídrico, que é um negócio que a gente não faz, mas deveria fazer de todo doente grave. Ver todo o líquido que entra, menos todo o líquido que sai, e quanto mais positivo o doente fica, mais você aumenta a mortalidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que levar em conta na hora de indicar ou não diálise para um paciente. Beleza? Dúvidas, pessoal? Em relação aos tipos de diálise, aí a gente vai depender muito da estabilidade hemodinâmica. Porque diálise faz cair pressão, porque tira volume e baixa osmolaridade. Um doente que está usando nora e adrenalina não tolera uma diálise de 4 horas. A gente tem que fazer uma diálise com mais tempo, para a troca entre o sangue e o banho ser lenta e a osmolaridade cair devagar, e você conseguir tirar o líquido também devagar. Aí você tem a diálise estendida, que é aquela de 6 a 8 horas, e agora lá no Mário Palmério, a gente também tem a sorte de ter a máquina de diálise contínua, que faz procedimentos que duram 24 até 72 horas. Nossa, mas fazer muita diálise não é pior? Muito pelo contrário, é mais fisiológico. É só a gente pensar quanto tempo o nosso rim funciona. O meu e o das outras 42 pessoas que estão aqui na sala assistindo, com certeza funcionam 24 horas por dia. Então, a diálise contínua ela é mais fisiológica. Eu tiro o volume mais devagar sem cair a pressão, e eu faço as trocas do sangue mais lenta, mas sem perder a eficiência, porque o tempo acaba sendo muito prolongado. Então, quanto mais instável o paciente, mais tempo de diálise ele tem que fazer. Alguma dúvida, pessoal? Eu não gosto de fazer live e apresentação muito grande, porque senão fica chato, a galera vai perdendo a concentração, então eu queria deixar agora o tempo aí para alguma pergunta, mas são essas as mensagens aí sobre IRA que eu queria passar para vocês. Doutor, você vai tentar me ouvir? Julinha, seu áudio tá meio ruim. Será que ela vai digitar? Qualquer coisa escreve aí, Júlia, que a gente lê. Ou então pode mandar no WhatsApp também, se ficar mais fácil.
Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ela tem, doutor. A Julinha tem. Enquanto a Júlia escreve aí, se alguém tiver alguma outra questão aí para perguntar. Então, assim, a diálise contínua, que é o que a gente tem hoje no hospital, a gente faz o procedimento, a gente programa para ele fazer em até 72 horas. 72 horas é o tempo que o filtro tem a sua validade máxima. Dura esse tempo todo porque a gente faz uma anticoagulação com citrato. O que é o citrato? O citrato, ele serve para quelar o cálcio, que é um dos fatores de coagulação. Então, quando o sangue sai do paciente e entra na máquina, ele recebe uma quantidade grande de citrato, e aí ele fica anticoagulado. E quando o paciente entra, quando o sangue volta para o paciente, ele já recebe cálcio, para o cálcio não ficar baixo no sangue do paciente. Então, ela é muito fisiológica, você consegue tirar 2 litros em 24 horas, é muito mais fácil do que você tirar 2 litros em 4 horas. Você consegue que o fluxo seja muito lento e a queda de osmolaridade que a diálise ocasiona seja uma queda também muito lenta, então sem causar instabilidade hemodinâmica para o nosso paciente. E ela consegue, entre outras coisas, fazer retirada de mediador inflamatório. O que numa ira, num contexto, por exemplo, de COVID, que tem aquela tempestade de citocinas, acaba sendo muito útil. Então, é um procedimento que quanto mais instável o paciente está, mais bem indicado é. Tem pacientes que a gente está dialisando na UTI que estão sem droga vasoativa, estão até hipertensos, aí a gente faz a diálise convencional de 4 horas mesmo. Isso, a gente tem, né, outras máquinas que podem, entre aspas, fazer o papel de outros órgãos. Então, por exemplo, a gente tem aquela ECMO, né, que faz a oxigenação externa e ela pode ser acoplada à máquina de diálise, e tem essa máquina que você comentou que faz a diálise hepática, que a gente chama de MARS. Ela é muito indicada para os pacientes que têm insuficiência renal e insuficiência hepática ao mesmo tempo. Então, são estratégias que a gente chama de terapia de substituição orgânica. Então, hoje a gente vive essa tendência de você ter máquinas para substituir o funcionamento dos órgãos. Então, a gente viu nessa epidemia de Covid muitos pacientes com diálise contínua e ECMO ao mesmo tempo, substituindo função renal e função pulmonar, mas também dá para acoplar essa MARS que faz a diálise hepática, aí, entre aspas. Alguma outra questão, pessoal? Doutor, eu acho que da nossa parte é isso. Foi sensacional. Beleza, pessoal. Bom, eu agradeço aí a presença de todos. É um tema, assim, que eu gosto muito, que está muito em voga. É uma ira, envolve manejo de paciente de UTI. Se esse paciente é real, esse paciente em si ele não é real. Eu dei uma manipuladinha nos dados dele, mas quem quiser acompanhar o paciente com insuficiência renal aguda, pode aparecer todo dia de manhã lá no MEF, porque a gente está dialisando muitos pacientes lá na UTI Covid, lá na UTI geral e lá também no hospital regional. Quem quiser um dia ir lá, a gente pode pegar aí realmente um casinho e ver como que é a evolução desses pacientes. Beleza? Então, agradeço aí a atenção de todo mundo. IRA é um assunto que eu gosto muito, acho que foi muito boa a discussão aí para quem participou, para quem fez perguntas, espero que vocês tenham gostado, e fica aí o convite aí para os próximos eventos. Eu acho que nessa época de pandemia, como está muito difícil ter aula e tudo, a gente tem que acabar vivendo nessas questões de lives aí, então fica aí o convite, a ideia aí para os próximos eventos, tanto para o pessoal da Liga de Medicina Intensiva e da Liga de Clínica Médica, estamos sempre à disposição aí para próximas aulas e para próximos eventos. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Beleza, doutor. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Dia 27 a gente vai ter mais uma aula, né, com o pessoal da Liga de Vascular, com o doutor Anderson. Dia 27 de maio. Isso, essa aula vai ser muito interessante, porque eu sei que tem muita gente que gosta de cirúrgica e muita gente que gosta de vascular.
E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de acesso vascular para diálise, catéter, fístula. Então, eu acho que vai ser bem legal aí, já fica o convite aí para todo mundo. Beleza, pessoal? Boa noite, então. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Boa noite, doutor. Obrigada.